Olá, muito bem-vindo ao nosso segundo dia da Jornada da Saúde. Ontem a nossa jornada foi maravilhosa e hoje temos também um tema muito especial, muito interessante para você: os perigos ocultos das fake news da saúde. Você precisa conhecer que perigos são esses e como se proteger das fake news da saúde. Vamos falar também por que adoecemos. Será que todas as doenças elas têm uma causa raiz, uma causa única? A resposta é sim. Vamos entender tudo isso agora. Antes eu quero lembrar que a Jornada da Saúde é uma oportunidade para você ampliar a sua visão acerca de como o seu corpo funciona e quais são os recursos que estão à sua disposição para você adotar um estilo de vida saudável, você viver bem, você viver melhor. Por isso eu quero lhe parabenizar por estar participando desta jornada. Mas a jornada da saúde também é uma jornada para encarar desafios. Esta jornada é para pessoas que gostam de aprender, que querem encarar desafios, principalmente o desafio da mudança de hábitos, porque você sabe quais são os hábitos nocivos que precisa abandonar e os hábitos saudáveis que precisa adotar. E a mudança de hábitos é um grande desafio, como nós comentamos na live de ontem. Então, se você perdeu esta live de ontem, não tem problema, ela ficou gravada aqui, certo? Na minha página você encontra, e nós falamos sobre o desafio das crenças limitantes, algo que está dentro da nossa cabeça e que nos trava quando a gente quer adotar um estilo de vida saudável, quando a gente quer mudar para melhor. Então, esse foi o tema que nós comentamos no primeiro dia da jornada. E hoje o tema é este: um outro desafio que nós encontramos para cuidar da saúde são as fake news da saúde. Pergunto a você, você já recebeu algumas fake news da saúde? Várias, não é mesmo? Porque elas estão por aí, a gente recebe toda hora, principalmente em grupos de WhatsApp, e recebe também no privado, né, no particular. Antes da Covid-19 eram muito comuns as fake news falando de curas milagrosas para o câncer, como prevenir doenças cardíacas. Agora com a Covid, o que mais tem de fake news aí é acerca da Covid-19. Mas as fake news, elas representam uma grande ameaça, elas são um perigo para a nossa saúde. Você sabia disso? Sabe por que as fake news elas são muito perigosas para a saúde? Por dois motivos. Primeiro, porque elas podem dar a você uma sensação de falsa segurança. Algumas fake news elas pregam curas milagrosas para o câncer, para outras doenças, ou como você pode prevenir certos problemas de saúde. Aqui no meu livro, Como Vencer os Inimigos da Saúde, tem um capítulo que eu trato especialmente dessa questão das fake news. E olha só que curioso, uma fake news aqui da saúde que era muito comum, ela tratava justamente de questão de doenças cardiovasculares, né? E dizia o seguinte, eu recebi essa fake news várias vezes. Dizia o seguinte: ao acordar no meio da noite para ir ao banheiro, você precisa observar a lei de 1 minuto e meio. E dizia que esse texto era atribuído a um médico cardiologista. Colocava até o nome dele, Alexandre, né? Não sabe quem é esse médico. E dizia o seguinte: quando você acordar, você não pode acordar e levantar. Senão você corre o risco de ter um AVC e morrer. Aí você tem que levantar, esperar 30 segundos, depois colocar as pernas para baixo, mais 30 segundos, depois não sei mais o que. Isso é fake news. Não existe essa lei de 1 minuto e meio, 30 segundos espera aqui, 30 minutos aqui. E terminava dizendo isso, que se você observar isso, a chance de você sobreviver a um AVC e a um infarto são gigantescas. Veja, gente, que informações vagas. O infarto, o AVC, ele tem várias causas. Não é por levantar e parar que você vai prevenir um infarto, um AVC, ou você vai sobreviver se tiver um infarto ou um AVC. Mas você sabe que essa fake news, ela enganou muitas pessoas. E quando eu comentava, né, às vezes com alguns amigos, olha, essa história dessa fake news do 1 minuto e meio aí para você prevenir infartos,
Eles diziam, ah, pois é mesmo, pois sabe que eu estava fazendo isso. E outras fake news aqui que eu comento, né, que eram muito famosas, principalmente as que preveniam câncer, né? Chá de folha de graviola cura câncer, limão congelado cura câncer e vale mais que 10.000 quimioterapias. Olha só, ainda colocava um número assim gigantesco, né, para chamar a atenção. Bicarbonato com limão cura câncer. Câncer não é uma doença, é a deficiência da vitamina B17. Nem existe essa vitamina B17. Então, as fake news, elas são um perigo para a sua saúde, porque elas dão essa sensação de falsa segurança, né? Por exemplo, bicarbonato com limão cura câncer e previne câncer. Então, a pessoa fica tomando bicarbonato com limão, achando que está curando o câncer. Então, está dando uma falsa sensação de segurança. Ela se sente seguro, mas ela não está nada segura, a doença está ali avançando. E caso a pessoa ela está tomando para prevenir, ela também está com a sensação de segurança que é falsa, porque ela vai achar que está protegida por tomar aquele chá, aquela fórmula, aquele suplemento, e vai relaxar os outros cuidados, os cuidados essenciais. Talvez vai deixar de ir ao médico, de ir fazer os exames. Então você percebe como as fake news da saúde são perigosas por dar essa falsa sensação de segurança, e isso impede a pessoa de procurar um tratamento médico e de fazer os cuidados verdadeiros para prevenir as doenças. Outro perigo, outra grande ameaça das fake news da saúde é que algumas delas procuram assustar, meter medo, aterrorizar as pessoas. E estamos vendo assim uma avalanche dessas fake news da saúde em relação às vacinas, né, contra a Covid, em relação a outras coisas, em relação a algumas doenças também. No passado houve uma fake news que fez muito sucesso aí, dizendo que havia bactérias perigosas nos feijões, e essas bactérias causavam isso e aquilo, e descreviam os sintomas, e as pessoas ficavam muito assustadas, porque bactéria ninguém consegue ver, e o feijão, será que ele está contaminado? E dizia, olha, você vai neutralizar o efeito dessa bactéria colocando esse feijão de molho no vinagre. Quer dizer, tudo isso é mentira, não existia essas superbactérias nos feijões, e vinagre não ia tirar o efeito dessas bactérias. Mas essas fake news, elas assustaram, muitas pessoas ficaram aterrorizadas, e muitas pessoas se assustam com essas fake news. Então você percebe que elas são perigosas para a sua saúde por esses dois motivos principais? Bom, mas a boa notícia é que existe uma maneira de você se proteger contra as fake news da saúde. A melhor maneira que eu considero, que eu uso, né, aplico na minha vida, porque eu também recebo fake news de saúde, é o conhecimento da verdade. Eu sou uma pessoa que busco sempre conhecer a verdade, busco sempre aprender. Apesar de eu ser professora, né, eu lecionei 20 anos em cursos de graduação da área da saúde, lecionei sobre o corpo humano, eu trabalho com palestras de saúde, e mesmo assim eu continuo sempre aprendendo, sempre procurando ler, me atualizar, porque nós precisamos conhecer a verdade acerca das doenças, acerca de como o nosso corpo funciona, porque se nós conhecermos a verdade, quando as fake news aparecerem no nosso caminho, nós vamos saber identificar claramente que aquilo ali é falso, aquilo ali não tem nada de verdadeiro. Então, busque o conhecimento. Por isso eu quero parabenizar você por estar participando aqui da Jornada da Saúde, porque aqui você vai ter oportunidade de aprender informações, conteúdos importantes acerca de como seu corpo funciona, como as doenças se instalam. Hoje você vai conhecer também as características das fake news, para que você não seja enganado por elas, e assim você vai enfrentar e vencer esse desafio das fake news da saúde. Bom, eu quero dizer para você que as fake news da saúde, elas têm algumas características em comum. E eu vou citar algumas dessas características. As fake news, elas podem ter todas ou apenas algumas dessas características, mas geralmente elas têm quase todas, porque elas vêm assim, elas são preparadas sob medida justamente para enredar, para apanhar a pessoa. Por exemplo, uma das primeiras características das fake news da saúde é que elas apresentam informações vagas.
Eu falo sobre isso aqui nesse capítulo do meu livro, que eu trato da questão do perigo das fake news, né? E eu coloco justamente isso aqui, que certa ocasião eu recebi uma mensagem, né? Tá aqui na página 28. Certa ocasião eu recebi uma mensagem que falava sobre um remédio milagroso para a cura do câncer. Um remédio milagroso e natural para a cura do câncer. A primeira coisa que eu estranhei no texto foi que dizia que muitas pesquisas haviam comprovado os benefícios desse remédio, mas não citava as referências dessas pesquisas para que eu pudesse ter acesso aos dados. Sabe, as pesquisas científicas, elas são publicadas em revistas científicas e a gente consegue ter acesso a esses dados. Então, se o artigo cita alguma pesquisa, ele tem que citar a referência para a gente consultar, para ver se de fato é assim. Mas as fake news, elas não querem saber disso. Elas querem apenas chamar a atenção. Quando diz que as pesquisas mostraram, então as pessoas já, opa, então isso aí deve ser verdade. Outra característica das fake news, geralmente para dar credibilidade, elas citam o nome de alguma instituição famosa, uma instituição de credibilidade, né? Ou o nome de um cientista famoso. Algumas vezes esse cientista nem existe, mas é um nome assim que chama a atenção. E outras vezes esse cientista, ele existe, mas ele não falou aquilo ali. Ele não publicou aquela mensagem. Estão usando o nome dele para espalhar informações falsas. Isso está sendo muito comum, principalmente agora em tempos de Covid, quando as fake news, assim, olha, elas se espalharam, elas se multiplicaram de uma maneira, assim como os vírus aí, né, se multiplicam, o coronavírus multiplica e se espalha rápido, as fake news da saúde também se espalharam muito rápido. E hoje em dia está sendo muito comum dessa maneira, tá? Usar o nome de um cientista verdadeiro, mas usar para espalhar notícia falsa. Ele realmente não falou aquelas informações. Então, eu quero até citar como exemplo uma fake news que eu recebi acerca de tratamentos para Covid-19. Você percebe que não há assim um consenso, né, em relação aos próprios profissionais da saúde quanto a alguns tratamentos para a Covid-19. E isso gera uma certa insegurança na população, né, nas pessoas em geral, e esses fabricantes aí de fake news se aproveitam disso. Então, existe um certo professor e pesquisador da USP, ele realmente existe, agora me fugiu o nome dele, mas ele existe, ele é professor, ele é pesquisador da USP e ele defende determinado tipo de tratamento para a Covid, assim como outros. E há um grupo contrário, né, que é contra esse tipo de tratamento. Mas como ele defende, né, e ele tem as suas bases, os seus argumentos, ele inclusive usa suas redes sociais para defender esse tipo de tratamento. Então, olha como esses fabricantes de fake news são astutos. Sabendo que esse professor existe, que ele é da USP, que ele é pesquisador, que ele tem credibilidade e que ele defende esse tratamento, alguém, que não sabemos quem, criou uma fake news, né, a notícia falsa, defendendo este tipo de tratamento e usando o nome desse cientista e atacando as pessoas que não aprovam esse tratamento e politizando, né, que a gente sabe que essa questão de Covid está sendo politizada aí pelos polos opostos e pelos do centro e pelo da direita, da esquerda, do centro, enfim, todo mundo. Então essa mensagem, ela tinha sim um viés político, um viés de atacar A e B, usando este nome desse cientista e supostamente era ele que estava dizendo essas coisas. Quando eu recebi essa mensagem, eu fiz 4 coisas e eu recomendo que você faça essas 4 coisas quando receber uma mensagem. Primeiro, quando dizia: doutor fulano, cientista da USP, pesquisador, ele diz isso, isso e isso. O que eu fiz? Esse doutor fulano, ele existe, já que às vezes usam o nome de pessoa que não existe, às vezes de pessoa até que já morreu há tanto tempo, como se ela estivesse publicando alguma coisa hoje. Essa pessoa existe, aí eu fui pesquisar, né, na internet, né, para ver se ele existia. Ele é realmente da USP, ele é pesquisador.
ele defende esse tipo de tratamento. E quando eu comecei a pesquisar sobre ele, eu vi que sim, que ele existia, que ele era da USP, ele era pesquisador, como dizia lá na mensagem. E ele defendia esse tratamento. Mas aí vem a última pergunta e a mais importante de todas. Ele escreveu esse texto porque os fabricantes de fake news, eles estão fazendo isso agora. Eles estão agora usando o nome de pessoas reais, pessoas que de fato são cientistas, que defendem certas posições, usando elas para criar mensagens falsas em nome dela, que ela não disse aquilo. E como é que eu ia saber se ele realmente escreveu esse texto? Eu digo, ora, eu tenho que ir para os canais oficiais dele. Então, se aquela pessoa de fato existe e ela é aquilo que a mensagem diz ser, você tem que ir para o site oficial dela, para as redes sociais oficiais dela, para ver se ela publicou aquilo. Porque se aquilo é uma mensagem tão importante, ela tornou público no site dela e nas redes sociais dela. E eu não encontrei o site desse cientista, mas eu encontrei a rede social dele, que foi justamente aqui no Facebook. E eu percebi que pelas postagens dele aqui no Facebook, ele de fato defendia esse tipo de tratamento, só que pela linguagem dele nas postagens, eu vi que a linguagem dele era completamente diferente da linguagem daquela mensagem. Olha, quando você lê o texto de uma pessoa, você percebe que ela tem um determinado estilo, ela tem uma maneira de falar. E a mensagem fugia ao estilo dele. Eu disse, isso tá me parecendo fake news, parece que não foi ele que escreveu. E enquanto eu verificava ali, né, as postagens dele, eu encontrei uma postagem em que ele combatia essa mensagem que foi enviada em nome dele. E ele dizia claramente, eu não escrevi este lixo. E colocou assim a foto da mensagem que andava circulando por aí nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Então percebe como você tem que estar bastante atento a essas características das fake news. E você tem que fazer essas 4 perguntas quando ela citar o nome de um instituto de pesquisa, de um pesquisador famoso. Você tem que perguntar se ele existe, se ele realmente é o que a mensagem diz ser, se ele tem esta posição e se ele escreveu aquele texto. Recentemente também tem circulado aí uma fake news atribuindo ao nome de um determinado cientista, né? E falando, ele condenando determinado tipo de procedimento aí também em relação à Covid. E eu fiz a mesma coisa, eu fui procurar para ver se ele existia, eu vi que ele existia e eu encontrei o site dele. E eu vi que de fato no site dele ele condena alguns procedimentos aí em relação à Covid e defende um outro tipo de procedimento, mas de uma forma e de uma linha completamente diferente daquele que a mensagem estava atribuindo a ele. E eu também encontrei no site dele ele desmentindo essas mensagens que estão circulando em nome dele e dizendo que ele não autoriza ninguém a usar as palavras dele, a usar as pesquisas dele para defender posição A, posição B, partido A, partido B. Então fique atento, porque os fabricantes de fake news, eles estão cada vez mais ousados, misturando a verdade com a mentira para enganar as pessoas. Mas você, a partir de agora, não vai ser enganado, porque você já conhece a verdade acerca das fake news, já conhece essas características das fake news, e assim você vai poder identificar quando receber uma mensagem, né? Geralmente as fake news também, elas procuram apelar para o seu ego, né? Elas procuram dizer, olha, esta aqui é uma informação importante, estão escondendo a verdade de você. Não querem que você saiba da verdade, estão querendo lhe manipular, estão querendo lhe enganar, estão querendo lhe prejudicar. Isso toca lá dentro e aí você é mesmo. Então é muito fácil você acreditar em alguém quando ele vem com esse discurso que está te trazendo algo novo, que estava oculto, estava escondido de você, que estavam lhe prejudicando, estavam escondendo. Então quando a mensagem ela tiver esse viés, essa forma de apresentação, cuidado. É muito provável que ela seja fake news. E por fim, ao término da mensagem de fake news, geralmente eles têm um apelo para que você repasse, né? Eles dizem algo do tipo, olha, agora que você conhece a verdade, né? Você conhece esse conteúdo tão importante, repasse, não guarde para você. Você precisa compartilhar isso. Repasse, isso vai salvar vidas. Ah, minha gente, como eu tenho recebido essas fake news, né? Que falam de remédio milagroso.
Tudo mentira. E no final diz, repasse porque você vai salvar vidas. Isso também toca lá no fundo do coração, porque a pessoa ela se sente egoísta se ela não estiver repassando. E que ela vai estar até culpada se a pessoa morrer por não ter recebido aquela mensagem que ia salvar uma vida. Vê? Salvar vidas, né? Isso toca fundo. Então, quando você receber mensagem que tem esse tipo de discurso, é muito provável que seja fake news. As fake news, elas procuram usar gatilhos mentais para lhe prender e lhe fazer agir, ou seja, acreditar naquilo ali, colocar em prática e compartilhar. E o que são gatilhos mentais? Gatilho, você sabe, né? É um dispositivo que você apertou, pá, e automaticamente ele desencadeia uma reação. Gatilho mental é um estímulo mental, um estímulo para sua mente que faz você agir de forma automática, de forma rápida, geralmente sem pensar, sem raciocinar. Então as fake news, elas usam muito esses gatilhos mentais, né? Elas estão recheadas desses estímulos que fazem você acreditar e você agir por impulso, acreditando e compartilhando ali aquela mensagem, né? Então, os principais gatilhos que eu identifiquei que as fake news da saúde têm, o gatilho do medo, né? Coloca medo. Olha, se você não fizer isso, olha o que vai acontecer com você. Cuidado. Então a pessoa fica com medo e acredita e vai atrás daquilo ali e quer falar para todo mundo, né? Para que as pessoas não sejam prejudicadas. O gatilho da novidade, né? Olha que isso é novo. É uma última novidade aí da ciência. Existe também o gatilho de você ir além, né? Todo mundo quer ir além, todo mundo quer dar um passo à frente, né? Então, quando a fake news da saúde, ela traz essa questão de, olha, agora esse conhecimento você vai além daquilo que você sabia antes. O gatilho também do prejuízo, que eu falei para vocês, olha, estão querendo lhe prejudicar, veja bem. Existe também o gatilho da autoridade. Ah, você agora com esse conhecimento aqui, com essa mensagem, agora você sabe mais, você pode mais, né? E o gatilho da solidariedade, aquele apelo, repasse, né? Você vai salvar a vida, não guarde só para você. Então, gente, quanto mais gatilhos desses você encontrar na mensagem, mais evidente é que ela é uma fake news. Porque quando a gente quer compartilhar a verdade, a gente não precisa ficar usando desses artifícios. A gente pode até usar um ou outro, né? Não há nenhum problema em usar gatilhos mentais, mas quando eles estão assim em excesso, geralmente as fake news têm todos esses gatilhos, ou a maioria deles, você deve ter cautela, né? Colocar assim um pé atrás, porque é muito possível que esse excesso de gatilho está querendo mostrar que aquela pessoa ali está querendo induzir a todo custo você a seguir aquilo que está sendo proposto, né? Sem que você raciocine, sem que você pense. Então, perceba que estas são as características das fake news. Isso é o que está por trás das fake news. Agora que você conhece, eu sugiro que você reflita, né? Você repasse aí, porque são vários detalhes, né, que eu passei. Isso requer uma consideração bem assim detalhada, né? Até um pouquinho demorada, para que você assimile bem essas características das fake news, para poder identificar e não cair, né, em fake news e não também sair compartilhando fake news por aí. Bom, e uma última coisa que eu quero dizer que é muito importante para você se proteger das fake news é isso: você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade acerca das fake news, né, as características das fake news que já apresentei aqui para você. E você também precisa conhecer a verdade acerca do seu corpo, de como ele funciona. Você precisa entender que todas as doenças, elas têm uma causa única, uma causa raiz. E é sobre isso que eu vou conversar agora com você. Você já parou para pensar por que adoecemos? Aqui no meu livro, Como Vencer os Inimigos da Saúde, tem um capítulo que eu falo sobre isso. Por que nós adoecemos? E falo que mostra essa causa, né, essa causa raiz. Para entender por que adoecemos, eu faço uma comparação aqui entre o corpo humano, né, o nosso corpo, com uma casa. Pensa aí numa casa, né?
uma casa, mas uma casa diferente, uma casa inteligente. Uma casa que tem o poder de controlar tudo o que acontece dentro dela. Esta casa possui vários tipos de sensores em diferentes partes da casa. Sensores que monitoram a temperatura, a luminosidade, verificam se há alguma rachadura nas paredes. Vai imaginando aí na tua cabeça essa casa inteligente, essa casa que tem sensores por toda parte para ver se a luz está funcionando, se tem alguma rachadura nas paredes, se as tubulações de água estão funcionando bem, se não há entupimento, se o descarte do lixo está ocorrendo de forma correta, se a despensa ali está cheia de mantimentos, se os mantimentos estão sendo distribuídos devidamente, se os equipamentos ali da casa estão funcionando bem, se as pragas estão ali do lado de fora, se não há pragas invadindo a casa, como ratos, baratas, cupins, se o piso está limpo, se está tudo organizado. Existem sensores na casa verificando tudo isso para que a casa esteja em boas condições, para que tudo esteja funcionando bem. Aí veja só, eu continuo fazendo, né, essa descrição da casa que ilustra o nosso corpo de uma certa maneira. Quando esses sensores que estão ali pelas diferentes partes da casa, né, verificando tudo isso, quando eles percebem que alguma coisa está fora do normal, eles passam a informação para uma área da casa que é o centro de comando da casa. Para que esta área, este centro de comando, tome as providências e para que tudo seja resolvido e volte ao normal. Assim, não importa o que aconteça com a casa, por exemplo, se a temperatura aumenta, diminui, se uma pedra é jogada contra a janela e quebra o vidro, isso é rapidamente identificado e consertado. Se alguém chega com os pés sujos, suja ali todo o piso, isso rapidamente é detectado e é limpo, o piso é organizado, tudo volta ao normal. Qualquer alteração que modifique o estado normal desta casa, ela será rapidamente detectada e corrigida para que prejuízos sejam evitados e tudo vá bem com aquela casa. Nós chamamos isso de manutenção do equilíbrio. A casa tem que estar em equilíbrio. O que é estar em equilíbrio? Tudo funcionando normalmente, tudo no seu devido lugar, tudo operando, né, dentro da faixa normal, a temperatura da casa, a pressão, o estado de tubulações. Como eu disse, esta casa representa o quê? O nosso corpo. Para que ele funcione bem, para que tenhamos saúde, nós precisamos também manter este equilíbrio. E como que é este equilíbrio? O nosso ambiente interno, né, o ambiente onde estão as nossas células, tudo aquilo tem que ser mantido em equilíbrio. A temperatura do nosso corpo, a pressão, o pH, o nível de oxigenação, a distribuição de nutrientes, a remoção de resíduos, tudo tem que ser mantido de forma constante e assim nós estamos em estado de equilíbrio. Mas isso não quer dizer que esse equilíbrio ele é assim linear, linha reta. Esse equilíbrio, na verdade, ele vive assim oscilando, né? Toda vez que a gente levanta, né, por exemplo, a nossa pressão arterial se altera, se a gente sobe uma escada, quando a gente se alimenta, o nível de nutrientes, de glicose no sangue vai lá para cima, quando a gente faz exercício, a temperatura tende a subir, mas essas alterações de equilíbrio, elas são corrigidas assim, olha, rapidamente. Por quê? Porque o nosso corpo tem sensores que monitoram as condições do equilíbrio do nosso corpo. Então, quando há alterações, eles detectam, informam para o centro de comando, a principal área de comando é justamente o nosso cérebro, e ele envia então comandos para os diferentes órgãos responsáveis para corrigir aquela alteração e manter o equilíbrio. Essa manutenção do nosso equilíbrio é a condição indispensável para que tenhamos saúde. Diante disso, você já pode entender por que é que nós adoecemos. E aqui na página 24 do livro, né, Como Vencer os Inimigos da Saúde, eu falo que a doença surge quando o nosso ambiente interno ele sofre um desequilíbrio persistente.
as alterações, né, das condições do nosso ambiente interno, por exemplo, temperatura, pressão, a concentração de substâncias no sangue, a remoção de toxinas, de resíduo, quando isso sai do estado de equilíbrio, e esse desequilíbrio ele não é corrigido. Embora o corpo trabalhe para corrigir, ele não consegue corrigir. Então isso passa a comprometer a integridade, o funcionamento dos nossos órgãos, e o resultado disso é o quê? É a doença. Em outras palavras, podemos dizer que a doença resulta da incapacidade dos diferentes órgãos do nosso corpo de detectar e corrigir o desequilíbrio em tempo hábil. Vamos usar como exemplo, né, uma virose, né, doença causada por vírus, seja Covid, gripe, dengue, chikungunya. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo é invadido por esses vírus, eles causam a perturbação desse equilíbrio, porque eles vão provocar o quê? Liberação de toxinas, e essas toxinas, elas estão ali presentes, né? Então já é um fator assim que foge do equilíbrio, foge do normal. Agora, o que acontece? Essa presença desses agentes invasores, dessas toxinas, vai ser percebida pelos nossos sensores, e eles vão ativar os mecanismos de correção, né, desse desequilíbrio. Aí o que acontece? Se a quantidade de vírus, por exemplo, que entrou no nosso corpo é muito pequena, então o corpo ele consegue reagir a tempo a essas alterações e nós não adoecemos. Nós podemos ter sintomas leves, né, ou até mesmo passar despercebido. Agora, se a quantidade de vírus, né, e de toxinas liberadas for muito grande, embora o corpo trabalhe para reverter, para corrigir esse desequilíbrio, ele não vai conseguir fazer isso em tempo hábil. Então o desequilíbrio vai permanecer, e você já sabe que a doença é o resultado de um desequilíbrio persistente. Qualquer tipo de doença. Estamos aqui usando como exemplo as doenças causadas por vírus, mas doenças também que não são causadas por vírus, elas são consequência de um desequilíbrio persistente. O câncer, por exemplo, diabetes, hipertensão, tudo isso tem como causa raiz uma alteração do desequilíbrio do equilíbrio do corpo que não foi corrigido. Agora, o agente causador deste desequilíbrio é que vai variar de uma doença para outra. Bem, essas informações, esses conteúdos que eu trouxe para você hoje, fazem parte desse segundo dia da Jornada da Saúde. E amanhã, então, nós teremos o encerramento da jornada, vai ser muito especial amanhã. E eu quero você aqui comigo, nós vamos falar amanhã quem são os maiores inimigos da sua saúde, quem são os seus aliados. Você vai abrir os olhos para enxergar que estamos no meio de uma guerra, mas você não precisa se assustar, porque os aliados da sua saúde são mais poderosos do que os inimigos da saúde. Olha que notícia boa. Você só precisa conhecer quem são esses inimigos da saúde para você ficar longe deles e procurar evitar, procurar reduzir os impactos dos ataques desses inimigos da saúde. E você precisa também conhecer os seus aliados para trazer eles para perto de você. Eu lhe desejo uma ótima noite, que você esteja aproveitando esses conteúdos que a gente está trazendo aqui da Jornada da Saúde. E eu tenho uma boa notícia para você. Sabe qual é? Todos esses conteúdos da Jornada da Saúde, eles vão estar em um e-book que eu estou preparando para você, tá? Um e-book muito especial. Para receber esse e-book gratuitamente, você só precisa fazer a sua inscrição na Jornada da Saúde. E como é que você vai fazer a sua inscrição? É só você clicar no link de inscrição que está num post que eu fiz, certo? Aqui no meu canal aqui do Facebook, tem um post lá com a imagem do e-book da Jornada da Saúde, e lá eu estou justamente colocando como é que você faz, tem um link para você clicar e se inscrever, né? Pessoal, eu me empolguei tanto aqui que eu não cumprimentei o pessoal que está assistindo com a gente, né? A gente tem aqui a Delane Carvalho, minha xará. Oi, Delane, você está aqui acompanhando, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir o seu testemunho ontem, na jornada de ontem, né? Você falando aí dos seus progressos, das suas lutas aí para manter a saúde, né? Chegou atrasada, mas o importante é que você chegou, xará.
Tem aqui também o meu amigo João, né? Que está assistindo aqui. João, que bom que você está aqui acompanhando a Jornada da Saúde. Temos também o Daniel e o Danilo aqui. Pessoal, vocês são muito bem-vindos aqui na nossa jornada, tá? E eu acredito que você que está aqui comigo agora, você vai querer receber o e-book da Jornada da Saúde. Então é só você se inscrever na jornada e eu vou enviar para o seu e-mail. Quando é que eu vou enviar? Eu vou enviar aí no máximo até uma semana terminando o término da jornada, certo? A jornada vai terminar amanhã e quinta-feira, então no máximo até a quinta-feira da próxima semana eu vou estar mandando. Ah, Adelane, por que vai demorar tanto tempo? Porque eu estou recebendo muitas inscrições, então pra gente processar tudo isso, né? Eu quero dar esse prazo aí para que eu consiga atender a todos, certo? E também porque eu estou preparando esse e-book. Cada dia eu escrevo um capítulo referente àquilo que eu falei na jornada. Então, hoje eu escrevi um capítulo da jornada de ontem, amanhã eu vou escrever o capítulo da jornada de hoje, porque eu estou procurando seguir bem, né, a minha fala. E o e-book, ele tem algo mais além daquilo que a gente está falando aqui. Então, esse e-book está muito especial. Se inscreva para você receber também. E eu te aguardo amanhã no encerramento da jornada, que é um dia todo especial, o Dia Nacional da Saúde. Um grande abraço aí e vamos continuar aí perseverando nas nossas lutas contra os inimigos da saúde, na nossa luta para mudar nossos hábitos, adotar hábitos saudáveis, ter um estilo de vida saudável, porque vale a pena. A maior recompensa que você tem quando decide manter o seu estilo de vida saudável é que a sua vida fica muito melhor. O seu prazer de viver aumenta. Você abre os olhos para enxergar pequenas alegrias, pequenos prazeres que tornam a sua vida muito melhor. E você se torna uma influência positiva sobre os outros. Quanta coisa boa. Então vale a pena, viu? Cuidar da saúde. Vamos continuar junto. Grande abraço, boa noite e até amanhã. Tchau, pessoal!